Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado Dormindo com o Inimigo. Alerta de spoilers a seguir. Laura Berney é uma mulher encantadora que está curtindo seu dia na praia quando seu marido, Martin Berney, um conselheiro de investimento bem-sucedido, chega do trabalho. Eles parecem um casal perfeito. Ela é linda e eles vivem em uma bela casa perto do mar. Laura está se arrumando para uma festa. Eles não são muito sociáveis e ficam pouco tempo conversando. Então, os dois olham um para o outro e logo decidem voltar para casa. Eles parecem ter muita química. E ao chegar em casa, ele coloca a Sinfonia de Berlioz para tocar. No dia seguinte, Martin está fazendo alguns exercícios matinais, mas na hora do banho, ele nota que as toalhas estão mal colocadas no banheiro. Então mostra isso a Laura e lembra a ela de não cometer aquele mesmo erro novamente. Com medo das consequências, ela alinha os produtos enlatados no armário com a máxima precisão, do jeito que Martin gosta. Ela fala sobre o cardápio para o jantar e ele sai para o trabalho. Mais tarde, ele encontra um vizinho que diz que sua esposa é linda. Martin não gosta muito, mas tenta disfarçar. Então eles falam sobre o quanto Martin é apaixonado por velejar. Então o vizinho faz um convite para eles velejarem juntos, mas ele nega dizendo que sua esposa Laura tem muito medo da água e não sabe nadar. Em seguida, Martin chega em casa com raiva porque o vizinho disse que acha Laura bonita. Então ele começa a espancá-la e a chutá-la com toda a força. Mas estranhamente ele pede desculpas logo em seguida. E então ele conta a ela sobre o convite do vizinho para velejar. Ele diz que está tudo bem e que nada vai separá-los, enquanto Laura continua magoada e agonizando de dor. Martin é um homem extremamente obsessivo e controlador, que vive abusando física e emocionalmente de Laura. Lá fora, ela olha para as lâmpadas da praia e começa a quebrá-las. Mais tarde, Martin volta para casa e pede desculpas novamente, lhe dando flores. Depois ele lhe dá um vestido vermelho e tira as roupas dela, pedindo para que ela o vista. Parece claro que ela não está confortável com o comportamento de Martin, mas ela finge que está tudo bem, porque tem medo da reação dele. Então eles fazem sexo, mas ela está se forçando a fazer aquilo e não se sente bem. No dia seguinte, eles falam sobre Laura estar querendo trabalhar em uma biblioteca e não ter permissão para isso. Então ela menciona que não teve permissão nem mesmo para ir ao funeral de sua mãe há 6 meses. Martin diz que ela só está falando sobre isso para que eles comecem a brigar e cancelem os planos de velejar. Naquela noite, ele diz a ela que eles estarão sempre juntos e nada nunca vai separá-los. Logo em seguida, eles se preparam para velejar, mas naquela noite o tempo começa a fechar. Mesmo assim, o vizinho garante a Laura que nada de ruim vai acontecer. Martin olha para eles de uma forma assustadora, e o tempo vai ficando cada vez pior. Laura parece assustada e nervosa, com muito medo da água. Inesperadamente, a vela do barco rasga, e tanto Martin quanto o vizinho tentam consertá-la, mas os ventos estão muito fortes. Mais cedo, Martin havia caído do barco, e o vizinho o trouxe de volta. Mas Laura também caiu e ficou desaparecida por todo esse tempo. Martin começa a se apavorar, pois ele sabe que ela não sabe nadar. Após uma extensa busca da guarda costeira, eles encontram o colete de segurança de Laura, sugerindo que ela não conseguiu sobreviver e morreu afogada. Martin volta para casa e fica arrasado, se culpando pela perda da sua esposa. Alguns dias depois, o funeral acontece. Laura realmente se foi. Foi um momento verdadeiramente triste para Martin, e ele não consegue acreditar que ela está morta. Porém, o flashback mostra que Laura nadou e sobreviveu à tempestade. Ela diz: "Na noite em que eu morri, outra pessoa foi salva." Neste momento, pode-se dizer que ela tinha tudo planejado em sua cabeça e fingiu sua própria morte para se salvar de seu marido. Então, ela volta para a casa de Martin e pega um saco que já tinha separado. Depois, ela corta seu cabelo com raiva e tira sua aliança e joga na privada. Em seguida, ela vai embora para sempre. Laura pega um ônibus para a cidade de Cedar Falls, no estado de Iowa. Durante a viagem, uma senhora de idade lhe oferece uma fruta. Então elas conversam um pouco, e Laura revela que vai visitar sua mãe. Então, quando ela mencionou que sua mãe estava morta, também era mentira. Ela conta a história de seu marido abusivo e como ela ficou presa naquela casa. Ela também revela que fingiu sua própria morte, e diz que aguentou tudo aquilo durante 3 anos. O ônibus chega ao seu destino e ela pode ser vista sorrindo novamente como se tivesse acabado de sair de uma prisão. Laura aprecia as pequenas coisas e abraça sua nova vida. Ela aluga uma casa usando o nome de Sarah Waters. O aluguel custa $700. Então ela começa a organizar a casa e pintá-la.
Ela assiste ao pôr do sol e aprecia tudo o que perdeu nos últimos 3 anos. Depois ela toma um banho e deixa as toalhas bagunçadas como um sinal de liberdade. O jovem Ben Woodward está lá fora regando as plantas. Ele é seu vizinho e ela sorri enquanto olha para ele. De volta à casa de Martin, ele caminha na praia e um pedaço quebrado da lâmpada entra em seus pés. Ele percebe que todas as lâmpadas haviam sido quebradas. Na casa de Laura, ela vai lá fora e começa a colher maçãs. Ben aparece e lhe diz que ela pode ser presa por estar roubando suas maçãs. Então ele diz que eles podem fazer um acordo. E ela responde que não faz acordos e joga as maçãs no chão. Então ele vai até ela, levando as maçãs e pede desculpas, dizendo que não queria assustá-la. Ele se apresenta e lhe diz que é professor de teatro em uma faculdade local. Ben pergunta o nome dela, mas ela o manda embora. Ele a convida para um encontro e volta para sua casa. Enquanto isso, Martin está no trabalho e recebe um telefonema de uma senhora que trabalha na Associação Iuka. Ela menciona Laura e lhe dá as condolências. Martin fica chocado, já que Laura nunca foi a Iuka. A senhora então revela que ela ia lá todas as manhãs para ter aulas de natação e se tornou uma ótima nadadora. Ao ouvir isso, Martin fica fora de controle e dirige de volta para casa. Então ele começa a vasculhar seus pertences por horas e acaba encontrando a aliança de casamento que ela jogou na privada. Ele a tira de lá e começa a pensar que ela pode estar viva e fingiu sua própria morte. Laura vai à casa de Ben com uma torta de maçã que fez para ele. Ele pede para ela tocar um pouco de piano enquanto eles jantam. Ela diz que toca qualquer coisa, exceto a Sinfonia de Berlioz, aquela que Martin costumava colocar para tocar. Ben descobre que ela está procurando um emprego e diz que poderia conseguir algo para ela. Então ele nota uma ferida na cabeça de Laura e suspeita que ela estava passando por algum problema. Ela lhe diz que seu nome é Sarah Waters. No dia seguinte, Martin começa a investigar sobre Laura. Ele vai para uma casa de repouso onde a mãe dela vivia. Depois de conversar um pouco, ele descobre que ela não está morta e que Laura tirou sua mãe de lá há 6 meses. Ben ajuda Laura a conseguir um emprego na biblioteca. Ele pergunta qual é seu verdadeiro nome, porque sempre que ele a chama de Sarah, ela não responde. Ele diz que gosta dela, mas ela diz que não quer se envolver com ninguém no momento. Ben fica de coração partido e vai embora. Mais tarde, ela liga para sua mãe de uma cabine telefônica apenas para ouvir sua voz. Martin contrata um detetive particular e ele lhe oferece $20.000 se ele conseguir encontrar Laura. Alguns dias depois, a cidade inteira está celebrando o Dia da Independência. Ben nota que Laura também está na comemoração e vai até ela. Os dois estão felizes em ver um ao outro. Ele pede desculpas pelo outro dia, mas ela diz que está tudo bem. Então eles falam um pouco sobre suas vidas pessoais, e Laura revela que sente falta da sua mãe, que não a vê há 6 meses. Chloe, a mãe de Laura, está em um lar de idosos. Martin a localizou e está ao lado dela. Laura está em casa, ela ouve uma batida na porta, e Ben a convida para um lugar especial. Ele a leva a um teatro vazio e canta uma música para ela. Ambos se divertem muito e estão claramente apaixonados. Os dois dançam muito e depois voltam para casa. Eles começam a se beijar e quase dormem juntos, mas nas escadas ela resiste e o manda embora. No dia seguinte, Ben está triste e desapontado por ter sido rejeitado novamente. Laura vai até ele e lhe conta sobre sua fuga e seu ex-marido abusivo. Ben garante que nada de ruim vai acontecer. Depois ele a ajuda a se disfarçar de homem, e então ela vai para o lar de idosos visitar sua mãe. Ela começa a cantar para ela uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar quando ela era um bebê. Então ela revela que deixou Martin e também conta sobre Ben. Chloe pede que ela seja forte e não deixe ninguém machucá-la novamente. Martin está no mesmo asilo e pergunta sobre Laura. Ao se preparar para sair de lá, Laura está bebendo água e ele quase a descobre. Então uma enfermeira conta a ele sobre o visitante que eles tiveram hoje e ele corre lá fora para procurá-la, mas não chega a tempo. Ela chega em casa super feliz e pula nos braços de Ben. Martin vai até Chloe fingindo ser um detetive particular e lhe diz que Martin está na cidade. Então ele precisa encontrar Laura para avisá-la. Chloe diz que não sabe onde encontrá-la, mas ela conta a ele sobre Ben e a faculdade onde ele dá aula. Martin está prestes a matá-la brutalmente, mas ele é interrompido por uma enfermeira e vai embora. No dia seguinte, ele vai para a faculdade e sequestra um professor, mas descobre que ele não é a pessoa certa. Ben está ensinando seus alunos na faculdade e Martin o espiona atrás das cortinas. Mais tarde, naquela noite, ele o segue e vê Ben e Laura muito felizes. Ele fica em choque e o ciúme toma conta da sua mente. Laura e Ben voltam para casa. Ela vai tomar banho e está relaxando, mas nota as toalhas alinhadas
e pula desesperada para fora da banheira. Assustada, ela começa a verificar a casa e encontra as toalhas da cozinha alinhadas. Ela abre os armários da cozinha e fica feliz de ver que está tudo bagunçado. Depois ela nota uma janela aberta e fica claramente apavorada. Então os dois saem para jantar fora e ele lhe dá um beijo de despedida. Em seguida, ela entra na casa e a música favorita de Martin começa a tocar. Então ela percebe que seu armário está aberto e o alarme de incêndio dispara. Ela decide quebrá-lo porque está muito assustada para pensar em como desligar. Então ela vai até os armários da cozinha e encontra tudo perfeitamente organizado, de acordo com os padrões exatos de Martin, o que a faz chorar e rir de uma maneira decepcionante, sabendo que seus medos se tornaram realidade e seu marido a perseguiu até lá. Então ele aparece e lhe dá um beijo. Ben bate na porta e a lembra da hora em que eles vão sair amanhã. Ao perceber que há algo errado, Ben quebra a porta e ataca Martin, que se defende e lhe dá um soco. Martin mostra a Laura o seu anel de casamento. Laura finge que vai abraçá-lo, mas chuta suas bolas, fazendo largar a arma. Ela pega o revólver e aponta para ele. Martin diz que a ama e que nem a polícia será capaz de protegê-la. Então ela chama a polícia informando que matou um intruso e atira em Martin. Ela atira nele 3 vezes e ele cai, mas pouco tempo depois, ele se levanta como um zumbi e tenta matá-la. Mas a arma já não tem mais balas. Martin finalmente morre e Laura corre para abraçar Ben enquanto eles esperam pela polícia.